Olá, que alegria! Estamos aqui com um podcast muito especial hoje. Você vai ouvir muito de Deus, ter muita inspiração, porque esse podcast tá demais, né, Renata? Bem-vindos ao Pode Claramente. Estamos aqui, eu, Renata, e essa maravilhosa aqui, Gabriela. E hoje temos uma convidada muito especial aqui no nosso Pode Claramente. E sem mais delongas, apresento vocês aqui a Bispa Cláudia Duarte, uma mulher de Deus Cadê as maravilhosa, palmas? que nós amamos, admiramos e, meu Deus do céu, como eu sou grata pela vida dessa mulher, viu? Bispa Cláudia me salvou, me tirou do fundo do poço, uma mulher maravilhosa. E eu tenho certeza que todos vocês têm muita curiosidade, né, Gabi, assim, de saber. Porque com certeza. até eu, morro de curiosidade de saber da vida, um pouco mais da vida, da conversão, de como foi toda a história e trajetória da Bispa Cláudia, que hoje nós olhamos e admiramos demais. Bispa, tudo assim, toda a vida da senhora, o casamento, os filhos, tudo que a senhora tem, né, que Deus confiou nas mãos da senhora. E eu acho que todo mundo tem essa curiosidade em saber da onde surgiu essa mulher, né? Quem é? Quem é ela? O que come? O que faz? Então, vou deixar a Bispa se apresentar antes da gente ir para as perguntas. Ok. Primeiro, eu quero agradecer demais o convite. Que delícia estar aqui com vocês, né? Nesse podcast, já está um sucesso, né? E muito bom estar aqui, batendo esse papo, bom demais. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Bispa Cláudia, da Sara Saúde, Sara Nossa Terra Saúde, sou bispa há algumas décadas. Eu sou mãe de 3 filhos, casada com o bispo Erasmo, né, também sou psicóloga e sou avó de 3 netos maravilhosos, então sou uma mulher realizada dentro da missão, da visão, do propósito, e é uma delícia poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vida, da minha trajetória. Muito bom. É bom, muito bom, assim, Bispa, obrigada, porque eu sei que Esqueci de falar, desculpa interromper, eu sou sogra da Gabriela. Isso mesmo, privilégio meu. Obrigada por ter tirado o tempo, eu sei que a agenda é corrida, né, e a gente viu aqui, né, Renata, disposição, veio e tá aqui, espera, porque gravação, você tá vendo aqui tudo pronto, mas a gente tem uma longa trajetória até chegar, até conseguir gravar um processo. Então, obrigada pela disposição de estar aqui com a gente, de falar. Bom, vamos para a primeira pergunta, então? Bispo, acho que todo mundo tem uma curiosidade imensa, assim, de saber como foi a sua conversão, com quantos anos a senhora converteu? Ok. Bom, queridos, a questão é a seguinte. Eu já nasci crente. Eu nasci em um lar evangélico. Os meus pais são evangélicos, né? Meus avós também eram. Então, desde criancinha, desde bebê, eu frequentava primeiramente a igreja presbiteriana. Foi lá que eu cresci. Então, assim, cresci escola dominical todos os domingos de manhã, aprendendo ali, sendo ensinada, e muita apresentação à igreja, eu gostava muito disso quando criança. Quando adolescente, com 12 anos, assim, eu já era professora em escola dominical. Eu me lembro de dar aula para crianças da idade da Milena hoje, de 8 anos, assim, eu amava, sabe, falar de Jesus, salvação. Então, assim, sempre ouvi isso aqui, eu estava na igreja e ouvi. Você tem que ter um dia específico da sua entrega para Jesus, do quanto que você se converteu. Muitas vezes eu falava, Deus, estou entregando hoje. Hoje vai ser esse dia. Aí passava um pouco, hoje vai ser esse dia, porque assim, eu falava, será que foi, será que não foi? Porque a minha conversão, na verdade, foi um processo, né? É lógico que ela culminou mesmo quando eu conheci o Erasmo, que foi na adolescência, né? Então, mas eu cresci, então, no meio evangélico, frequentando igreja. Então, os princípios cristãos, a palavra de Deus, o evangelho, assim, a salvação, tudo já estavam na minha mente, no meu coração, desde criança. Igual, sabe, eu via muito a PEC, sabe? Aqueles cursos de professores. Sim. Eles ensinam a criança a se entregar para Jesus e aquilo tem valor mesmo. Isso então, mesmo. Eu creio nisso, que já foi uma coisa desde a infância. Interessante. Só que como a maioria, né, da meninada chega ali na adolescência, eu tive ali um pezinho no mundo, aquela fase crítica,
fase assim de Curiosidade querer, no mundo. Namorico no mundo, aí começa, né, um cigarrinho aqui, um show ali, essa fase de querer frequentar shows. A gente deu um pouquinho de trabalho, minha mãe. Interessante, né? Ninguém imagina isso, né? Mas Ninguém imagina. 12, 13 anos. Porque lá aos 15 foi que eu conheci o Erasmo e realmente... E como foi, Bispa? A senhora conheceu o Bispo Erasmo? Então Quando a senhora conheceu ele? Como que foi esse dia? Interessante, porque assim, Erasmo, eu ouvi, chegou a notícia dele, veio na frente dele, porque ele morava em Lavras, e ele é também filho de pastor. E a senhora é de Lavras? Eu sou de Itajubá, sul de Minas. E Erasmo era filho de pastor, do mesmo presbitério que a gente fala dali, né? E aí, o que acontece? O pai dele, o reverendo Saulo, ia se mudar para Itajubá, para uma das igrejas ali, presbiteriana, a primeira igreja, que era ao lado da minha casa, ali no Morro Chique, chama, Itajubá. E eu ouvia muitas notícias do Erasmo. Olha só. Mas por quê? Todo mundo ouvia, porque ele era muito fervoroso. Gente, vai chegar um rapaz aqui, filho de um pastor... O cara é assim, ele é meio assim, sabe? Até obstinado, assim, por Deus, evangelho, só pensa em orar, porque na presbiteriana a gente era mais frio um pouquinho. É verdade, o estilo é diferente. A gente era mais assim, era diferente. E Erasmo era muito avivado, fervoroso, então já chegou aquela notícia, que ia chegar um rapaz lá super assim, eu fiquei interessada, você acredita? Falei, antes de conhecer. Falei assim, que coisa, né? Quem será? Eu ouvi aquela coisa e ficou. E... nessa fase assim de uns 15 anos, que é uma fase que eu já tinha me desiludido com o mundo, com essa coisa, já tinha me frustrado ali, não é isso que eu quero. Aí a gente fez algum acampamento que a gente fazia na igreja, e nesse acampamento, depois do acampamento, a gente saiu assim muito fervoroso, né, avivado e tudo, e aí o Erasmo falou, vamos fazer reuniões todos os dias, cada dia na casa de um, tipo célula. Sabe? Então aí a senhora já tinha conhecido ele? Então, na verdade eu conheci, eu só tinha ouvido falar. Aí no acampamento a gente viu, conheceu aquela coisa e voltou do acampamento e ele ficou assim, vamos fazer reunião nas casas. E aí ele, quem pode? Aí tinha uma prima minha que perguntou, pode ser na sua casa um dia? Eu falei, pode. E aí ele foi nessa reunião na minha casa. E a gente fez lá, montou, era uma célula, gente, sabe? Era tipo assim uma célula. E eu acho muito interessante, porque muito que a gente vive hoje na igreja, a gente viveu lá sem ter assim, uma orientação. Sem ter essa visão, assim, entendimento. Porque hoje a gente aprende, né? Vamos fazer assim. Não, ele começou. Vamos fazer essa reunião todos os dias. Então, todo dia tinha essa célula. E aí ele ia ali, mas aí a gente teve esse primeiro contato e depois de um tempo, já morava na outra casa, lá no Monte, que é pertinho da casa dele. E aí, novamente, teve uma outra reunião na minha casa. E ele conta isso, né? Que eu estava sentada assim, na beirada do piano, porque em casa de um piano, todo mundo aprendeu. Todo mundo aprendeu quando era criança. Eu não toco hoje não, mas fiz a vida inteira. E aí, assim, Erasmo me viu ali, ele fala que ele me viu orando durante a reunião, e que ele falou, gente, teve alguma coisa assim, sentiu alguma coisa. Aquela morena. Isso mesmo. Tem mania com morena, né? É verdade, é mesmo. Gosta do neguinho. Aí, acho que é porque ele era muito branco. Ele sabe que, é um segredo não, mas né? Ele fala que quando ele era criança, assim, menino, ele era muito clarinho, então ele tinha apelido de leite na escola. Acho que ele foi pro outro lado. Quem é branco sempre, assim. Diz que os colegas chamam ele de leite. Ele, não, eu vou querer. Então, aí a gente se conheceu, né, nessa reunião e eu percebi que ele ficou interessado em mim. Eu falei, mulher sempre sente, né? Opa! Falei, assim, olharzinho, jeitinho assim, tava meio... E aí, quando ele começou a se aproximar, aí ele me ligar todo dia, tal, então foi assim, foi se aproximando e eu fui curtindo, né? Eu falei, gostei da ideia. E aí a gente foi conversando, e aí ele começou a ir me buscar na escola. Na verdade, a gente estudava na mesma escola, no mesmo colégio, então ele começou a me levar em casa, né? E assim que foi esse processo. E eu já comecei ali acompanhá-lo mesmo, assim, na visão, na missão. Porque a missão, gente, olha, eu falo pra ele assim, tudo bem que eu comecei a namorar o Erasmo, porque ele era líder, foi muito isso que chamou atenção em mim. Assim, a liderança dele, eu ficava assim, impressionada, eu acho que todo mundo fica até hoje, eu entendo, porque a palavra, quando ele prega, eu falo, gente do céu, né? É verdade. E sempre foi isso, fala, Erasmo,
Foi impressionante, assim, o que me atraiu foi admiração e, assim, um desejo de ouvir, sabe? Falei, deixa eu ouvir ele pregar. Sabe? Aquele conteúdo, muita sabedoria, inteligente mesmo, né? Sim. E eu curtia demais de ouvi-lo ali. E aí, dali a senhora começou a acompanhar. E aí já comecei a acompanhar, mas é isso que eu ia falar, que, na verdade, a missão, sabe, Renata? Eu não sei se vem dessa coisa lá de trás, que eu falo desde a infância, eu sempre quis ser líder. Só que eu me via como líder. Só que na minha igreja não existia pastora. Eu nunca ouvi falar nessa coisa de pastora. Então, na minha cabeça, assim, para eu ser líder, tem que casar com um líder. Entendeu? Então, eu queria um homem de Deus. Isso aqui era a coisa mais importante para mim, assim, como um marido, tem que ser um homem de Deus. Eu queria um líder, um pastor, uma coisa assim. Eu queria casar com um líder. Deus enviou. Por isso que talvez quando eu ouvi essa história, nossa, o menino é muito fervoroso, aquilo verdade. A luzinha acendeu assim, porque eu falei, quem será esse cara que é tão fervoroso? Interessante. Porque o Valeraz, tudo bem que a liderança mesmo, ele que praticamente me evangelizou, me ensinou a palavra, me trouxe para a missão. Mas eu sempre quis a missão. Eu busquei alguém que fosse um líder, porque eu queria ser líder. Olha. Sabe? Desde menina. Interessante. Bispa, falando um pouquinho de família, e a senhora falando assim que sempre quis, como é que era o seu pai, sua mãe, como é que era, assim, na igreja? Seu pai era um líder na igreja? Sempre claro, foram. Assim, com o estilo da presbiteriana e tudo, mas... Porque lá, realmente, não, como eu disse, não tem pastora, mas minha mãe sempre foi assim, ela era superintendente da escola dominical. O que é isso? Vai lá, ela que dirige. Então começa, eu lembro dela, ela era líder de adolescentes. Eu lembro, olha só, quando eu era adolescente, mamãe era líder de adolescentes, chamava UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E aí ela fazia gincanas, ela fazia brincadeira, ela era líder, minha mãe era líder. Meu pai sempre foi presbítero. Então, eles têm os presbíteros ali da igreja, eles que servem a ceia, eles têm a reunião, eles que decidem junto com os pastores, né, eles que tomam as decisões da igreja. E assim, então, os meus pais sempre cantaram no coral. Entendeu? Os meninos sabem que tanto que eu sou exigente com música porque, gente, eu tenho isso na minha essência, sabe? Essa coisa de excelência, e se tá fora do tom, eu falo, gente, não é possível, se tem português errado, porque lá, sério, aprendi isso, né? Então, sempre, a gente foi, assim, muito, isso aqui foi muito importante para nós, né? Foi uma base muito, mas o papai e mamãe sempre líderes. E assim, domingo, assim, fazia chuva, fazia sol, tava na igreja de manhã e à noite. De manhã, escola dominical, à noite, culto. Isso aqui que depois eu vivi, que hoje vocês vivem, eu vejo com os nossos netos, né? Que vai pra cá, vai pra lá com a criançada, não vê dificuldade. Desde a época do meu pai, porque nós éramos 4 filhos, e sempre também. Pra lá e pra cá. Mamãe, eu me lembro que quando teve uma época lá, teve um avivamento lá na igreja dela, terceira igreja, que foi através de um evangelismo que ele chamava de evangelismo explosivo. E aí, o que eles faziam? Começaram as 3 pessoas, mamãe estava dentro. Eles iam com o pastor de casa, eles iam nas casas. Viemos aqui para te evangelizar, assim, Gabriela. Olha. E vem pá, salvação, evangelho, até a pessoa aceitar Jesus. Você não tem noção do tanto de gente na igreja que é fruto da mamãe. Então, assim, minha mãe... E até pouco tempo, ela também ainda fazia isso, não era que eu lembro de chegar lá, ela falou, nós vamos na casa de fulano. Não, minha mãe e meu pai. Bonitinho. Meu pai, cultos, assim, domingo, gente, culto, assim, ao ar livre, direto, domingo à tarde, vamos fazer culto na praça. Ia lá com as caixinhas de som, assim, na praça, punha lá, e tava lá. Toca, hino, canta e prega. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Então, esse desejo, muitas vezes, de casar... com um pastor, com um líder, né? Com certeza. Pode ser que seja disso, missão, assim, de ver, com certeza. né? De inspiração. Muita colheita da semente dos seus pais, sem né? dúvida. E sem contar, assim, por exemplo, mamãe, a história dos pais dela, minha avó se converteu em Borda da Mata, que é uma cidade interior de Minas também, lá. Que elas contam assim que eles conheceram os primeiros missionários presbiterianos, porque a Borda da Mata é a primeira igreja presbiteriana que nasceu, acho que do Brasil, se não foi a primeira, a segunda, é a Borda da Mata, que através de um missionário americano que veio. Então a família dela se converteu ali, e aí então já foi aquela coisa. Minha avó era muito assim, sabe, ela teve 13 filhos, e, assim, todos na igreja, então... Você vê que o evangelho foi mesmo assim, foi isso é até assim, importante para as pessoas verem o quanto que é importante semear na família, né? Sim. Porque às vezes você fala igual eu não vim de berço de lar evangélico,
Mas o que eu quero é que as minhas próximas gerações possam colher esses frutos na vida delas, né? E você vê que a bispa, não só a bispa, mas as próximas gerações já estão colhendo desses frutos, que não vêm da senhora somente, mas vêm de gerações passadas. Vem de lá de trás. Isso é show. Eu tava até pensando em família mesmo, porque nós estamos vivendo uma geração hoje que tá se perdendo, né, bispa? Família. Sim, o valor. E, assim, eu acho que eu e a Renata, nós podemos falar, assim, o quanto que na igreja e quanto que o exemplo da senhora e do bispo foi pra gente uma referência. Porque a gente não vê isso, ou não viveu isso em casa. Então, assim, o quanto que... Não sei se a senhora tem até, muitas vezes, porque a senhora vê como é que tá essa geração. Mas, assim, o quanto que é importante para uma geração órfã, o que a senhora e o bispo, assim, o casamento que a senhora tem, a referência, a criação, os filhos, né? Eu direto fico pensando assim, na adolescência, será como é que o bispo fazia? Como é que a bispo fazia? Né? Eu penso nisso, assim, porque hoje a gente vê a família, a gente vê o resultado, né? Que eu acho que é o mais forte, porque todo mundo me pergunta assim, como é que... você cria muito bem, o Davi e a Milena fala, deixa eu ver eles crescendo, deixa eu ver o fruto disso, porque aí eu vou ter certeza. E hoje a senhora e o bispo tem isso, né? Sim. A senhora pode olhar e falar, deu certo, eu fiz um bom trabalho. A gente faz o que pode, né? Eu olhando você, eu acho que vocês fazem melhor do que nós fizemos. É sério mesmo. Eu olho assim, eu vejo assim, tanta sabedoria, tanto, né, dedicação, maneira de lidar, assim, a gente errou tanto. Mas, assim, é isso, a gente sempre, assim, tentando acertar dentro dos caminhos, né, os princípios, valores. E, assim, é isso, vai cada dia aperfeiçoando, né? É isso mesmo. E a senhora com uma agenda intensa, bispa, na igreja, né? Viajando, como é que a senhora fazia assim para conciliar? Porque casa, filhos, marido, igreja. Então, assim, como que a senhora via, assim, como é que a senhora fazia, assim, né? Que tem hora que a gente fala, aonde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Meu Deus, me ajuda. Olha, Gabriela, nós fizemos uma opção, sabe, Erasmo e eu, assim, de dedicar aos filhos, essa primeira infância. Foi uma escolha minha não trabalhar, não estudar, não fazer nada fora. Porque eu me casei com 20 anos. Comecei a namorar o Erasmo com 15 para 16. E nós nos casamos, eu tinha 20 anos, e ele 24. Então, eu casei, 5 meses de casado, já engravidei do Gabriel. Quase não vivemos, assim, só o casal ali. Já engravidei, já fui mãe rapidão. Então, aí o que a gente fez? Eu escolhi isso aqui, vou dedicar... O Erasmo mesmo falava, porque às vezes eu falava, bem do céu, não aguento mais cuidar de criança, 3 crianças, né? Eu vou ficar doida, assim, era de manhã, e sempre tive, assim, alguém que me ajudasse. Minha mãe ajudou muito, foi muito parceira nessa primeira infância aí dos meninos. E, assim, nossa, dava aquele aperto, eu corria pra ela, me ajuda. Aí ela, vem cá, ajuda a dar banho num, comida no outro, porque não é brincadeira, né? Só quem é que sabe, quem é mãe. Mas, assim, então foi uma escolha minha. Eu falei, vou ficar com ele. Às vezes eu ficava assim, meio estressadona. Eu falava assim, eu preciso fazer uma coisa diferente. Aí o Erasmo, vamos inventar. O Erasmo, ele é todo criativo, né? Vamos criar bem. Pensa alguma coisa assim, eu pintava. Eu pintava telas, olhos, né? As telas, até olhos, hoje tem as telas, tem, né? Eu pintava e eu pinto bem. Olha só, a bispa é pianista. Não sou nada. Pintora, Estudei, mas... A bispa é cantora. Como é que faz, hein, Ana? Como é que faz? Olha o currículo. Gente, eu estudei piano, mas sabe aquela coisa? Era uma luta também, porque eu estudava piano, mas eu queria jogar vôlei. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas são incompatíveis, porque piano você tem que ter mobilidade nos dedos, e o vôlei endurece os dedos. É verdade. Então, eu era assim, eu jogava vôlei toda semana, porque eu estava apaixonada pelo vôlei. Aí chegava na semana lá no piano, minha professora ficava brava, me dava lá o zero para fazer o exercício, entendeu? Eu falava, ai meu Deus do céu, toda semana era uma tortura, que eu ia para aula de piano, assim, eu já ia lá. Já sabia. Ela levar um pito. Até que eu criei coragem, falei pra minha mãe, eu vou largar o piano. Minha mãe fazia chantagem, mas seu pai comprou um piano, olha quanto você gastou com partitura. Eu falei, tá bom, então vou ficar um conflito ali. Mas assim, lá em casa todo mundo estudou, né? Piano. Mas não sei nem por que eu tô falando isso. É que eu comentei aqui, a senhora tava falando das crianças, né? Que o bispo era muito criativo. Tá, e aí ela era muito criativa. Aí ele falou pra mim, então faz o seguinte, quem sabe você dá umas aulas de pintura? Eu falei, boa ideia. Aí montamos, que a gente morava numa casa grande, e aí lá tinha uma área lá fora, assim, eu encomendei uma bancada grande, que era 3 dessa mesa aqui, e os cavaletes, e o pessoal da própria igreja, tinha muita... Aí era uma delícia, que eu dava aula de pintura à tarde, assim, então elas iam pra lá, a gente ficava lá pintando junto, telas, sabe?
E as crianças pintando a parede, beleza. Era desse jeito. Mas pelo menos assim, aliviar, fazer alguma coisa, ganhavam dinheiro, né? Até que depois, assim, quando eles tiveram uma idadezinha, assim, já estavam, né, escola, assim, 5, 6 anos, aí que eu fui fazer a faculdade. Aí eu comecei a fazer Belas Artes, em Belo Horizonte. Aí fiz 2 anos, fiz 2 anos e meio de faculdade, só que chegou no meio eu falei, não é isso que eu quero, vou fazer psicologia. Aí prestei vestibular, passei, eu mudei. Aí fui fazer a psicologia. Mas é isso, assim, não foi brincadeira não, mas nunca, assim, a dificuldade nos impediu de prosseguir. Gente, olha, a gente viaja para Brasília desde que o Gabriel tinha 6 meses de idade, ele no carro ali atrás, no Fiatzinho, tô falando, era assim, no carrinho, no Moisés, a gente ia, assistia culto, ele lá no meio da água. Foi assim que ele foi criado, por isso que ele é desse jeito. Por isso que ele é enterrado, assim, elétrico, né? Desde a barriga já. E assim, a gente adaptou a nossa rotina, a nossa realidade, né? Então, por exemplo, dormir lá em casa, porque eu via, por exemplo, a casa das minhas irmãs completamente diferente, né? Que elas dormiam de manhã, cedinho, chega à tarde, os maridos chegam, à noite tudo dormia lá em casa. Era assim, sabe? Chegava tarde, chegava à noite, meia-noite, a criançada falava, meu Deus, eu tinha que, sabe, tem que dormir. Aí eu tive que falar, não dá para estudar de manhã, porque eu não aguentava levantar cedo para mandar para a escola. Porque eu falava, gente, não aguento, a gente chegava de madrugada, aí falava, vamos pôr todo mundo para estudar à tarde. Aí estudava, sabe, aí eu vivia assim, tentando facilitar a vida, né, pôr alguém para cuidar, para ajudar de noite, para não precisar ficar assim, né, estressando as meninas. Mas foi assim, uma vida assim, corrida mesmo, igual a de pastor, porque a nossa vida sempre foi missão, sempre foi abrir igreja. A gente faz isso aqui há mais de 30 anos. Né? A gente começou lá em Itajubá, junto lá com o Bispo Júnior. E aí, assim, então nunca parou. Essa aqui é célula. E mesmo reunião, com os filhos, isso nunca impediu. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Não. Continuava, fazia. Crescer no meio da... Ô, Bispo, e os senhores tiveram alguns envios importantes, assim, na vida de vocês? Sim. Como que foi o primeiro envio de vocês, assim? Olha, o primeiro envio, a gente estava em Itajubá, nós éramos pastores lá, né? E aí, porque quando a gente era solteiro, como eu falei, era presbiteriano. Então, depois a gente, na fase adulto já, né? A gente já ia casar. O Erasmo esperou ele sair, o pai dele sair do presbitério, essa coisa, para então ele sair, mudar para Axara. Eu lembro que a gente ficou frequentando assim, a presbiteriana, a gente ia no culto da presbiteriana, continuava e depois ia no culto da Sara, sabe? A gente ficava nos dois, assim, até quando, assim, aí foi o momento certo, assim, que a gente, né, casou e tudo, aí passou para lá e definiu com a igreja lá. E aí a gente começou. Aí a igreja cresceu, o Bispo Robson falou, nos chamou e falou, olha, Erasmo, eu quero você na capital. Não quero você no interior, quero que você vá para uma cidade grande. E está aparecendo uma oportunidade lá em Belo Horizonte. E eu gostaria que vocês fossem para lá. E aí, nós, assim, nos dispomos na hora. Eu, assim, não tive a menor dificuldade. O único problema, eu fiquei, assim, com muita pena da minha mãe, porque ela era muito apegada aos meus filhos. Aí, assim, ela sofreu muito. As crianças tinham que idade? Era muito pequenas? O Gabriel tinha 6 anos. A Letícia, 4 e 3, assim, 3, 4, 6, ou 4, 5 e 7, alguma coisa assim. Aí a gente foi para BH, nós começamos lá um trabalho tinha lá uma igrejinha, que um pastor estava indo embora para o exterior, não queria mais, entregou, ele devia ter umas 100 pessoas. E aí nós começamos, aí acabou que ainda perdeu um monte, porque né, um monte de gente vai saindo, aquela coisa. Daí vamos lá, começamos a trabalhar, e evangelizar, e fazer. Aí foi aquela luta, né? Ficamos lá em BH. Ficamos 11 anos em Belo Horizonte. Aí quando a igreja de Belo Horizonte estava comigo assim, eu me lembro assim, eu tinha 1.600 pessoas. Eu ia falar isso agora, que a igreja de BH é uma igreja muito expressiva. Quando ela tinha, eu falei, nossa, agora agora que vai arrebentar. Aí o bispo chegou, ele falou, Erasmo, te quero em São Paulo. Eu quero que você vá para São Paulo, abrir uma nova frente lá, que já existe, mas eu quero uma outra. E aí, por incrível que pareça, eu não sei nem porquê. Dá licença. Nossa. Envio para BH com as crianças pequenas e depois quando você acha que agora essa é a missão, né? A missão. Aí Deus surpreende. Mas olha, vou falar a verdade, eu sempre pensei em São Paulo. Olha só.
Eu não sei se é porque ali, por causa da ligação ali, porque Itajubá é sul de Minas, é muito, São Paulo é a nossa capital, assim, mais do que Belo Horizonte, porque é ali do lado, 2h30. Então, São Paulo de Itajubá, é verdade, é mesmo. Tanto que a gente vai aqui, é bem mais perto. Então, eu não sei porquê, mas eu sempre eu falava assim, dentro, lá no meu íntimo, queria ir para São Paulo. Quando o bispo falou isso aqui, na hora eu falei, estamos dentro, o Erasmo. Pera, bispo, calma. Porque o Erasmo, eu falo assim, gente, ele é focado no negócio. Então, quando ele tá ali, sabe o negócio, sabe? Aí, tipo, você vai tirar ele dali, assim, ele... Ai, calma, né? Mas eu, na hora eu já aceitei, falei, primeiro tá dentro. E aí mas aí ele, não, vamos orar, mas topamos, né? Viemos pra cá. Aí foi quando a gente abriu a Igreja da Saúde, né? Aqui na Jabaquara. Nós, quando viemos, pensamos, vamos levar uma equipe. Aí a gente resolveu trazer, a gente ainda foi selecionar, nós queremos pessoas muito aliançadas conosco e de trabalho, né, e intensas em Deus e tal. Então nós trouxemos bispo Cristiano e Camille, bispo Saulo e Lamara, e bispo Daniel e Daniela, que nem eram bispos na época, né? O Saulo não era nem pastor. Não era nada. Né? Não e aí vocês, diácono, né? Solteiro, você e a Marina. Eu acho assim, eu já falei da cabeça, que eu acho meio loucura, assim, né? Trazer 3 solteiras, gente. Como é que faz Bispo, isso, assim? A gente sempre fala da idade da Gabi. A Gabi tinha 19 anos. Eu falei, meu Deus do céu. A coragem, né? De trazer, assim. Mas a gente já viu, né? Que vocês eram sérios. E eu me lembro que você namorava já o Gabriel, estava assim, firme, mas você estava até noiva, não estava? Não, a gente só namorava, tinha 1 ano de 1 ano de namoro. Mas assim, eu falei, vamos propor se ela quiser, porque eu falei, também não tem nada assim, né? Não tem que ser, se não der, não deu, mas ela tem a missão, é uma mulher de Deus, então a gente propôs, né? Eu acho que também, percebendo assim, olhando assim, bispo, a senhora sempre pensava, vocês pensavam, né? Nos filhos também, né? Com certeza. Então, acredito que vocês foram pensando. Com certeza. Quando a gente né? trouxe vocês solteiras, pensando nas meninas, porque elas estavam na fase de adolescência, Isabela, Letícia, e elas sentiram bastante. Pois é. Elas sentiram. Apesar de que quando vieram para cá, acabaram de chegar em São Paulo, elas curtiram tanto... que se desligaram assim imediatamente, amaram a vida nova. É que adolescente sente tudo muito mais intensamente, né? Mas lá, assim, elas tinham as amizades, aquela coisa toda, vínculo na vida inteira, foram criadas ali. Então, elas sentiram. Então, a gente pensou, vamos levar algumas solteiras para ajudarem a firmar na igreja. Porque, pensa bem, a gente vai começar uma igreja, não tem nada. Isso aqui é perigoso até eles não quererem ficar. Então, a gente trouxe pensando nisso, né? Vocês, Marina... Lembro que trouxe a Pri também. Isso. Né? Então, pensando também nas crianças, sempre pensando, né? Nos filhos. Criança não, já não era criança, né? E aí, sabe o que eu lembro, bispa? Uma vez a senhora também sempre viajando, e aí teve uma vez que a senhora pediu pra Priscila ir lá, porque a Pri sempre foi uma ótima cozinheira, assim, né? Ela é uma ótima cozinheira. E aí eu lembro da senhora pedir pra Priscila ir lá fazer comida pros filhos, né? E aí eu lembro que a senhora falou assim, não é que precisa, né? Que a senhora até falou comigo, falou assim, isso aqui não é que precisa não, Gabriela, eu poderia ficar sem, mas é coisa de mãe, eu quero deixar pra eles. Então, assim, o cuidado, né, com os filhos. Então, tava viajando, mas pensando em alguém que vai lá fazer uma comidinha pra eles não ficarem comendo bobeira, né? Até porque, assim, a gente sempre teve essa vida, assim, muita viagem, muita mesmo. E aí sempre, mamãe sempre ajudou muito. Às vezes ela vinha de Itajubá para Belo Horizonte ficar com as crianças. Porque eu tinha segurança, né, de deixar com ela, porque a gente às vezes viajava exterior, isso aqui. Então, mas aí a gente programava, deixava uma equipe toda preparada ali para cuidar, né? Para poder, assim, remediar. Agora, eu sempre falei, Esperas, bem do céu, como que você dá conta? Porque ele é muito intenso em tudo. Então, assim, viagem, aquela coisa, tudo chegava e dava atenção pros meninos. Vamos lá, não querem brincar, querem comer McDonald's, vamos, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como que você dá conta? Eu ia me arrastar. Mas é aquela coisa, né? Tem que compensar, porque eu falei, não faz sentido, assim, ficar dando fora e a casa sem suprimento, né, emocional, sentindo falta de pai, não vai se dar certo. Então, é importante esse cuidado, né? Com certeza. Que com certeza hoje tem muitos frutos disso, né? Amém. O bispo aí, e falando assim de todo esse período, né, que foi, a senhora tá contando aqui,
tá parecendo que foi algo rápido, mas foi todo um processo que vocês viveram. Grande processo, com certeza viveram tempos maravilhosos, mas também tiveram muito tempo de dificuldade, tempo de dores, tempo em que se decepcionaram com pessoas. Eu tenho certeza disso. Mas falando de marcos, assim, da missão, marcos desse tempo, assim, quais são os maiores marcos que a senhora considera que existe, assim, na sua missão, nesse período todo que vocês viveram? Então, olha, a dificuldade, você fala assim de dificuldade, eu olho assim, teve, mas sabe que essas coisas nunca me prendi, eu sou muito positiva, assim, não mesmo, assim. Olha, às vezes a gente, porque quando você está falando assim, são realmente muitos anos, nós ficamos 11 anos em Belo Horizonte, já estamos aqui há 15 em São Paulo. E fora Itajubá também, né? Fora Itajubá, quer dizer, tem mais de 30 nisso tudo, né? Mas só de Belo Horizonte e São Paulo já tem 26 anos. Então, assim, gente, quanta gente passando na nossa vida, eu olho assim, às vezes eu falo, meu Deus do céu, né? O que é isso aqui? Mas é muita história, Renata. Sim. É muita história. Mas falando de marcas, assim, positivas, marcas, assim, marcos, esse foi um marco, assim, eu fui marcada nisso. O que a senhora acha que teve, assim, isso aqui foi um ápice no nosso ministério? Então, um marco que eu vejo, assim, que da nossa vida, no começo de tudo, quando a gente, antes de entrar mesmo para o ministério, a gente já começou, como eu falei, o ministério. Então, eu tinha lá 15, 16 anos, o Erasmo tinha 19, a gente pregava em colégio. Eu lembro que a gente começou célula no intervalo no intervalo das aulas. E ali naquelas células, assim, teve professor que se converteu no colégio, sabe? Assim, me lembro de um dia assim que a gente fazia todo dia, né? E aí tinha uma senhorinha que era uma freira, que ela dava aula de religião, né? Existia aula de religião naquela época. E aí ela começou a pedir para o Erasmo, para a gente dar as aulas, a gente podia ir lá evangelizar o Erasmo, como não? A gente ia, Erasmo dava aula evangélica, sabe? Pregava no quadro, plano de salvação, fazia todos os alunos aceitar Jesus, sabe? Foi um negócio assim sobrenatural. Eu lembro de ter uma vez que o diretor, ele reuniu 1.000 alunos no anfiteatro e pôs a gente para pregar. Então, assim, os negócios que eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa, sabe? Essa coisa foi muito forte, assim, marcou demais a nossa vida. Isso. Não, demais. E a gente não tem nem ideia dessas coisas assim que os senhores viveram e que são tão importantes, que hoje a gente vem e fala, tudo que existe, né? Falando da Sara Nossa Terra, da Zona Sul de Minas e tudo mais. Você vê que Deus confia, assim, nas mãos dos senhores, porque os senhores já foram escolhidos desde o ventre da mãe. E falar sim, né? Eu vejo assim, escolheram, né? E aí fora, né? Eu acho que outro marco também foi assim, a abertura da igreja de São Paulo, de Belo Horizonte também, né? A abertura da igreja ali, porque foi completamente diferente a forma, sabe? Na época a gente nem tinha essa coisa da visão lá em Belo Horizonte, então a gente quebrou cabeça, a gente sofreu, fazia como podia ali, né? Mas aí, assim, quando a gente veio para São Paulo, não sei se vocês se lembram da forma como a gente abriu, né? Com caravanas que vinham, evangelismo todo sábado. A Gabi contou um pouco pra gente. Todos os sábados a gente trazia caravanas, assim, de Minas Gerais para evangelizar. Então elas vinham, a gente dava um treinamento no sábado, dava uma camisetinha amarela para cada um e saía ali para Jabaquara evangelizando, pregando, pegando o nome do povo, convidando para o culto à noite. À noite as pessoas vinham, a gente pegava aquele tanto de ficha, aí durante a semana consolidando, foi assim que nasceu a igreja. Então foi muito marcante isso aqui, né? Foi assim, porque às vezes eu vejo as pessoas assim, mas como começa? Minha filha, é pra raça mesmo. Então foi tipo, isso, né? As pessoas querem o segredo e o segredo tá em trabalho. E aí eu vejo que é isso, que é uma coisa desde a vida inteira, foi sempre o mesmo jeito. Sempre fizeram, né? Agora falando um pouquinho assim, Bispa, eu queria que a senhora falasse um pouco assim, sobre como eu vejo a senhora como mulher sábia, sempre a gente vê a senhora do lado do bispo, sempre assim, até muito interessante, talvez as pessoas não vejam, mas quando o bispo vai tomar uma decisão, sempre leva antes para a senhora, conversa, fala, expõe, porque essa sabedoria, né, como esposa, assim, o que a senhora poderia falar para quem está assistindo pra gente, assim, uma direção, orientação para as mulheres, porque a gente sente hoje tanta dificuldade assim, nesse papel de ser esposa. Sim. Olha, eu penso assim que
eu sou uma mulher forte. Como todas as mulheres da sala solteira. Tenho muita opinião, sei o que eu quero, assim, sou exigente e tal. Mas assim, a coisa mais importante, eu acho que a mulher sábia, quando a Bíblia diz edifica a sua casa ali, é a sujeição ao marido. Né? Olha. Não sei como que é quando a mulher tem marido que não é sábio, né? Mas assim, é complicada a coisa. Mas assim, então assim, mas apesar de que meu marido é um homem sábio, é um homem assim de Deus, eu vejo assim que não é fácil a gente submeter assim por causa disso, porque eu tenho minha opinião, eu tenho as minhas vontades, meus desejos, mas aí eu vejo assim a importância de eu me sujeitar mesmo. Então a última palavra é a dele, sabe? Ainda que ele me ouve muito, como você está falando. Erasmo me ouve muito, mas assim, nunca me sobrepor, nunca. Então, assim, eu coloco as minhas opiniões, tudo, mas aí se ele fala, não quero que fale nisso, não vou falar nisso. Não quero que não vou comentar. Sabe? E assim, eu coloquei minha opinião, mas ele que decide. Entendeu? Então eu vejo importância disso, né? Porque eu vejo assim que o homem é a cabeça, sabe? Por mais que a gente tenha, né, a vontade, a opinião e assim, influência, né? A mulher tem muito poder de influência mesmo. Mas eu acho que é importante esse entendimento, né? Da necessidade de você estar abaixo ali, de você saber que é importante ele, mesmo que faça, que erre e tal, mas que a palavra dele está sobre a gente. Né? O bispo Erasmo fala sempre muito assim, sobre a mulher, né? Fala assim, é muito importante você ter um bom relacionamento com a sua esposa e saber ouvi-la. Porque você tem uma grande conselheira ao seu lado, que é a sua esposa, né? Então, eu acho que ele sempre fala referente à senhora, né? Isso aí é engraçado, que é aquela coisa, né, de mulher, fala, não vai por aí. Aí, quando ele vai, às vezes dá ruim. Sim. Aí eu falei. A famosa frase, né? Eu falei, então ele aprendeu a ouvir. Porque tem muito isso aqui também, né? Muitas vezes eu não tenho nenhum porquê, sabe? Mas eu falo assim, ó, não é assim. Não vai por aí, não é... Mas por quê? Eu era muito racional, né? Cabeça, assim, cartesiana. E eu falei, não tem uma lógica, mas é percepção. Aí depois eu fico pensando assim, se eu for ver na história, porque eu já percebi, eu já vi aquela história antes, eu já vi aquela cena antes, entendeu? Tô vendo uma coisa que já vivi e vai se repetir. Então, é minha intuição, é aquela coisa assim, né? Minha vivência, minha intuição. Isso, né? E o Erasmo não consegue compreender. Não se acha homem nenhum consegue. Me dá a razão, né? Me dá um motivo. Ele quer um motivo. Fala, me explica então, por quê? Fala que não... Eu falo assim, não tem porquê não, mas é assim. Olha, eu vou começar a falar isso pro Vieira, porque o Vieira quer saber o porquê de tudo. Não tem porquê. Se você me ouvir, vai ser bom. É assim, ó. Mas aí, no fundo, assim, a gente investigando é por isso. É porque eu já vi aquela história. Aí depois eu começo a buscar assim na memória, falo assim, olha lá, aquela lá, tá vendo? Igualzinho, entendeu? Mas é isso. Então, assim, eu acho que aí ele aprendeu a me ouvir. Ele já percebeu. Quando ele fala, ele para. Porque sabe que algum fundo ali, né, é importante. É interessante. Muito interessante. Também eu ouvi a senhora falar assim, submeter mesmo, né? Nós estamos numa geração que, assim... Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso e exalta o contrário, né? Então, é muito exaltada a mulher que... E aí, isso coloca como assim, você está diminuindo a mulher se ela... E, na verdade, é um cuidado, né, bispo? Com certeza, proteção. Proteção, né? E valorizar o marido, a posição dele, ele é o cabeça. É Bíblia, né? O marido é o cabeça. E isso não nos diminui, né? De jeito nenhum. Eu não me sinto diminuída. De jeito nenhum. Não tenho que impor a minha vontade pra me sentir. Como psicólogo pode até falar, né? Talvez seja alguma coisa da mulher, né? Ou não, assim, porque se ela se submeter, ela acha que ela é menor. Talvez é uma coisa que, né? Talvez, pessoalmente, é isso aí. Se não for feita a vontade dela, não, mas eu acho que eu tenho autoestima boa também. Então, assim, tô falando aí, mas se não quiser quebrar a cara... Pode. Tá tudo bem, né? Eu até citei isso, Bispa, falando em outro podcast, do versículo que fala, né? Que
o seu marido é louvado nas portas da cidade, né? E nós vemos muito isso, assim, o Bispo Erasmo é louvado nas portas da cidade, mas todos os outros versículos anteriores falam de todas as coisas que a mulher sábia faz, que a mulher virtuosa faz. Então, nós vemos, assim, o quanto que as pessoas olham, admiram o Bispo Erasmo e, sem dúvida alguma, sabe, que talvez não saibam diretamente, mas olhando... Hoje eu posso ver e ter certeza disso, que ele é louvado nas portas da cidade e tem o sucesso da família que tem por conta da mulher virtuosa que fez as coisas de todos os outros versículos. Deu aula de pintura, que cuidou das crianças, abriu mão de anos da vida assim, profissional, de ir para fora para cuidar dos filhos, para dedicar para as crianças, né? Alguém que se doou pela missão, pelo propósito, que nunca deixou uma coisa impedir a senhora de se entregar, de se doar, nunca se esquivou da missão e do propósito, mesmo tendo motivos para isso, né? Mesmo tendo coisas para fazer em casa com os filhos. Então, é assim, é de admirar realmente a família inteira da senhora, assim, nós temos muita admiração. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ter grande admiração, já tem e vai ter ainda mais, porque conhecer a história do Senhor, inclusive esse é um dos propósitos, assim, do Claramente, é trazer essa clareza para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm. Olha para os senhores, olha para a Gabriela, olha para mim e tem um pré-julgamento e não sabe da história. E assim, hoje nós estamos conhecendo um pouco da história, né? Um pouquinho da história. Nós queremos a Bispa Cláudia aqui muitas mais vezes, porque nós queremos conhecer mais e mais a senhora. Que as pessoas conheçam mais e mais também, porque é maravilhoso ver a sabedoria, ver o quanto que a senhora tem a acrescentar, né, na vida das pessoas que estão próximas da senhora, né? E é interessante ver casamento, né, Bispo? Porque, assim, muitas vezes o Bispo é uma bênção, mas ele é homem como qualquer outro. Então, tem desafios. O casamento da senhora também, com certeza, teve desafios como qualquer outro casamento. Com certeza. Né? Embates. Duas pessoas fortes, imagina. E como é que a senhora aprendeu, assim, além de submeter, tem alguma coisa que a senhora vê, assim, que foi fundamental para que o casamento durasse? Quantos anos de casado que a senhora tem? Vou fazer 34. 34 anos. Além de submeter, tem alguma coisa que a senhora vê, assim, de importante, assim, para que o casamento seja... Porque a senhora tem um casamento bom, feliz. Sou né? feliz. São dois, eu vejo assim, eu sinto que são dois namorados, assim, sempre, né? Somos. Se curtem. Somos. Isso é uma chave, porque a gente sempre se priorizou. Acima de filhos, acima de igreja, acima de amigos, acima de qualquer coisa. Até a Bispa Lúcia fala para mim, é engraçada, um dia eu cheguei, Erasmo não tinha ido, foi para outro lugar, ela falou, nunca vi vocês separados, é muito difícil ver o Senhor. Então, assim, porque realmente a gente sempre se priorizou. E eu curto o Erasmo, ele me curte, a gente gosta de estar juntos, até agora a Bela casou tem 3 anos, né? E aí, quando ela casou, eu falei, agora até que enfim eu vou ficar sozinha com seu pai. Ela, credo, mano, vai pôr a gente pra fora. Eu falei, não, minha filha, chega. Já cuidei muito. Já, eu falei, sério, agora que nós vamos curtir. E eu já vi outro dia uma bispa amiga, como você dá conta do ninho vazio? Eu falei, gente, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso, Tô tão feliz com o ninho vazio. Batendo asa, eu tô tão... Porque eu sou realizada com meu marido, entendeu? Eu adoro ficar junto com ele em casa, dormir junto, conversar, ver um filme, tomar café junto, adoro pôr a mesa, curtição, eu namoro mesmo. A gente se curte, a gente curte viajar. E eu falei assim, assim, amo os meus netos, amo os meus filhos, amo receber todo mundo em casa, adoro, mas assim, a gente se prioriza. Né? Então é isso que eu acho que é a coisa mais importante, né? Porque o casal, acho que mais importante, a coisa mais importante para uma família dar certo é o casal, porque isso aqui os filhos percebem, eles sentem, isso vira referência para eles viverem isso também nos casamentos, né? Eu lembro do Gabriel falando de não ver brigas, né? Mas tem. Não, mas eu falo assim, mas com certeza... que a gente não deixou ver. Mas isso eu imagino, né? A gente cuidou, porque eu falei, pra que filho tem que participar de briga, discussão de pai, não precisa. Né? Mas também é pouco, viu? Eu tô falando, tem os embates, mas briga nunca teve, não. E a senhora fala que, assim, sempre foi assim ou a senhora viu uma crescente? Como é que foi assim? Não, a gente vai crescendo, né, Gabriela? Vai crescendo. E eu penso assim, até porque a senhora teve filhos logo no começo do casamento. Sim. Então... Isso foi um desafio, né? Assim,
Vocês... Mas olha aqui, eu não gosto nem de falar assim, porque eu falo assim, o Erasmo, eu acho que ele é o único na Terra. Acho que todo homem pensa isso. Eu falo, não, Erasmo, você não existe, né? Porque ele sempre foi assim, ele me ajudou tanto, como marido, como pai, assim, sabe? Então, assim, mesmo das dificuldades, como eu estou falando, ele sempre se desdobrou por esses filhos. Fala bem como você dá conta, já basta assim, ó, ele trabalhava, estudava, tinha missão, ele trabalhava no banco, no começo do nosso casamento, ele estudava engenharia, tinha igreja para cuidar e ele não dava conta de chegar em casa e ficava, vamos fazer igreja. Gente, de onde sai esse homem? Entendeu? Então é isso, assim, ele sempre se esforçou muito, então isso facilitou a minha vida. Que bom, né? Mas falando até inclusive do casamento, né? Que deu conta mesmo com os filhos, vocês continuaram namorando, se priorizando. Ah, não, sempre. A gente sempre se priorizou, mesmo a vida inteira, mesmo assim com as crianças ali, a gente sempre, assim, sair, viajar juntos, sozinhos, só nós dois, ter o nosso, sabe? E a gente aprendeu muito isso, né? Eu tive uma conversa um tempo atrás com uma pessoa que eu falei, inclusive essa é uma fala dos senhores, né? Eu e Vera nos priorizamos. Antes do Arthur. Antes do meu filho? Não, antes do meu filho não. Eu falei, não, antes do seu filho. Porque o seu Vocês filho... casaram primeiro e depois. Qual que é a ordem, né? Inclusive, o seu filho vai embora daqui a pouco e você vai ficar com o seu marido. Então, vocês têm que se priorizar. Então, isso é um grande aprendizado, assim. Eu e o Vieira falamos muito. Isso tudo que a gente aprendeu foi na igreja. Foi na igreja, foi com os exemplos e as referências que nós temos. Porque a referência que a maioria das pessoas tem tá dando errado? Joga fora. Acaba. Nasceu o filho? É o filho primeiro e esquece o marido, esquece a esposa. E nós aprendemos aqui os princípios reais, verdadeiros, né? E olha, eu vou falar que é um negócio assim, é natural, viu? Porque, na verdade, assim, a gente se ama mesmo, a gente se curte. Eu gosto de conversar com o Erasmo, eu gosto de estar com ele gosta de estar comigo. A gente gosta de passear de moto, agora agora nós estamos nessa vibe. Vamos fazer igual o velho de vamos. Adoro. Porque a gente andava de moto também quando era solteiro, sabiam? A gente não tinha carro, não era moto. Eu ia trabalhar de moto, até eu dirigi. Então, assim, agora depois tá dessa idade, agora nós somos, isso, depois que os filhos saíram, era tchau, Bela. Ela ficou ofendida. Eu falei, não, amor, eu te amo, mas vai lá construir açúcar, eu já pode ir. E a parte tá cumprida. Mas é bom ver isso, né? Porque muitas pessoas falam do ninho vazio, né? Todo mundo fala que o casal sente. Sério? Outro dia veio uma amiga minha e falou, mas como, gente, não tô dando conta. Eu comecei a rir, falei, querida, como assim? Eu dei muito. Eu tô dando graças a Deus. Problema, até porque eu achei que minhas filhas demoraram um pouco. A Bela nem casou. A Bela casou com quase 30 anos. Então eu falei, oxe, já dei muito. Já tá bom. E pra gente, já tá até no nosso horário, Bispa, mas foi muito bom. Mas fala um pouquinho pra gente só assim, como mãe, um conselho pras mães de hoje, assim, se a senhora vendo a sua trajetória como mãe, qual conselho a senhora daria pras mães de hoje? Olha, não é fácil ser mãe, né? Eu sei que eu falo a Bela agora, eu tô falando da Bela porque ela tá com o bebezinho novinho ali, eu falei, a mãe parece que já dá a luz ali com culpa, devendo. Eu sempre fui isso, assim, eu sempre tô em dívida, né? Parece que não tô fazendo o suficiente, não sou boa o suficiente. E assim, a gente dá o melhor da gente, mas sempre tem essa falha mesmo, erra mesmo, né? Como eu falei, às vezes eu olho você assim, eu admiro, porque eu acho você tão doce, tão delicada. Eu era meio assim, aos trancos, do jeito que eu sou mesmo, assim, meio grita aqui, fala ali. Mas assim, eu acho que é importante, assim, ser humilde para pedir perdão quando falha, né? Mostrar que, assim, a gente é humano mesmo, a gente não é supermãe, não existe, eu não sou, nunca fui, né? Assim, tive as minhas falhas, mas estou aqui, né, para consertar, para, assim, que precisar de mim, eu estou aqui, eu amo, nunca vou abandonar, nunca vou abrir mão dos meus filhos, né? Sempre vou brigar por eles, sempre vou defender, sempre, não galinha, tipo. Mas isso, assim, com essa consciência de que a gente falha, né? E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente falha e que se precisar pedir perdão a gente pede, né? Mas que a gente tá ali para o que deve nunca vou
Muito bom. Sempre presente, né? Presente. Isso é uma referência mesmo. Bispa, muito obrigada. Nós estamos chegando, porque nosso tempo aqui, os meninos ficam até ali, né? Deixa até um tempo ali pra gente, senão a gente passa. Passa rápido, né? Mas muito obrigada, viu? Obrigada pelo sim da senhora, pela disposição, né? Não só aqui, não falo só do podcast, mas eu falo sim de dedicar para tantas pessoas, né? Dedicar a vida na igreja para levar o evangelho, de se doar assim. Nós somos muito gratas, amamos a senhora e agradecemos por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Foi Obrigada, Bispo. Maravilhoso. Delicioso. Ouvir a Sara é maravilhoso. E o tempo passou voando aqui. Isso mesmo. Parece que tem 10 minutos que a gente tá falando aqui. Eu ouviria e quero ouvir mais ainda, por horas e horas. A gente sempre ora, então hoje vai ser especial a nossa oração, né? É verdade. Então, se a senhora puder orar Amém. hoje, então, pelas famílias, Amém. pessoas que assistem. Sim. Amém. Pai, obrigada por esse tempo precioso. Esse tempo, ó Deus, de compartilhamento da tua presença em nós, de uma vida, numa casa, uma construção dentro dos teus parâmetros, dos parâmetros da tua palavra, dentro do teu reino. Obrigado por podermos, ó Deus, Senhor Jesus, ter vivido isso até hoje aqui e podemos, ó Deus, ensinar de alguma forma, Deus, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma forma acrescentar algo a elas. Eu te agradeço pela nossa trajetória, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e eu oro por cada pessoa que está nos assistindo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, visite cada casamento, visite cada relacionamento, cada família, que o Senhor dê graça e sabedoria, que teu Espírito convença cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que o melhor lugar, ó Deus, para se aprender é na tua casa, é na tua presença, é no teu altar. Ó Deus, que a tua palavra nos basta, que a tua palavra é suficiente, ó Deus, para nos levar a viver as tuas promessas, para nos levar a viver o teu melhor. Nós te agradecemos e nós, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos guarde, nos livre, abençoa, Deus, cada pessoa que está ouvindo e que, ó Deus, o Senhor toque no coração, que o Senhor responda o clamor, que o Senhor responda a oração de cada um, ó Deus, que tem buscado o Senhor de todo o coração. No nome de Jesus, abençoa esse programa, que ele possa ir adiante, que esse podcast possa, Deus, atingir muitas vidas, muitas famílias, guarda a vida da Renata, da Gabriela, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até a próxima. Abençoe, gente. Muito bom.